Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso nós agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecermos a Deus, em especial pela dádiva da vida. Agradecermos a este Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça e amor, por mais este momento que nos foi concedido no relógio do tempo, de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, tendo oportunidades para o nosso aprendizado, tendo oportunidades, conforme Jesus nos fala, de fazermos brilhar a luz que todos nós somos, porque todos nós somos uma fagulha divina. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente se esforçam para estarmos juntos neste horário que combinamos de sempre nos encontrarmos aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos para os nossos estudos, as nossas reflexões, o nosso esclarecimento, aprendizado para a nossa vida. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás. E hoje nós temos para as nossas reflexões o capítulo de número 7, que tem como título Lado de Luz. Lado de luz são mensagens belíssimas de esclarecimentos do Espírito Emmanuel, já que este livro é de autoria dos espíritos André Luiz e Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E a mensagem de hoje é de autoria de Emmanuel. Então ele nos fala sobre este lado de luz que nós precisamos aprender a enxergar. Porque, via de regra, principalmente neste caso aqui, ele mostra os problemas sempre na nossa vida, ou quase sempre na nossa vida, quando aparecem os problemas, nós só enxergamos o lado sombra, nós só enxergamos o problema em si, mas não as lições que acompanham aqueles problemas, as lições que precisamos ensinar e que aquele problema ou aqueles problemas, aquelas tribulações vieram com o propósito de nos ensinar. Então aqui Emmanuel nos mostra uma série de situações em que nós precisamos enxergar este lado de luz. Porque esta sombra, este problema que nós enxergamos como uma sombra, não é uma sombra. Na verdade, é uma luz para a nossa vida, vem nos trazer oportunidade do esclarecimento. E aí, conforme nos fala Jesus, é preciso que tenhamos olhos para ver esta luz. Então, Emmanuel começa nos chamando a atenção da seguinte maneira: as provas na Terra apresentam sempre o lado de luz, de que são mensageiras. Então aqui já começa nos chamando a atenção que as provas, que via de regra nós enxergamos como sendo sombra na nossa vida, que nós enxergamos como sendo problemas para a nossa vida, obstáculos para serem, digamos assim, superados, e Emmanuel nos fala que não é isto, que estas provas na Terra apresentam sempre o lado de luz, de que são mensageiras. Entretanto, para observá-lo, entretanto, para que possamos observar este lado luz destas provas,
É preciso que tenhamos realmente esses olhos para ver. Aí ele fala que para observá-lo urge reconhecer os sinônimos espirituais de que essas mesmas mensagens se revestem como sejam. Então aqui ele nos traz uma série de situações, uma série de problemas que nós encaramos como problemas e que na verdade nós precisamos conhecer, nós precisamos aprender o sinônimo destes problemas, que é exatamente o lado luz. E aí ele começa nos mostrando um primeiro problema que nós enxergamos para a nossa vida e que via de regra nós não conhecemos, nós não enxergamos, não fazemos esforços em enxergar, em conhecer o sinônimo espiritual disto que nós conhecemos, enxergamos, encaramos como problema. E aí ele nos traz aqui o primeiro da seguinte maneira: encargo difícil. Ou seja, aqueles encargos difíceis na nossa vida e que nós encaramos como sendo uma dificuldade enorme na nossa vida, o sinônimo, conforme ele nos chama a atenção aqui, o sinônimo espiritual destes encargos difíceis chama-se privilégio. Vejamos como os espíritos amigos, como aqueles seres mais esclarecidos, eles encaram, eles enxergam estas situações. Aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós encaramos como sendo algo difícil, como sendo um encargo difícil para a nossa vida, eles nos dizem que não é bem isto, que na verdade o sinônimo disso para o plano espiritual significa exatamente, pelo contrário, privilégio de aprender, ou seja, privilégio em termos uma oportunidade para o aprendizado. E aí vem um outro que ele coloca aqui como sendo um obstáculo para a nossa vida e que nós às vezes respiramos fundo e falamos, ufa, cumpri o meu dever, cumpri a minha obrigação. Aí ele diz aqui, ó, dever cumprido, senda libertadora. Então, quando nós cumprimos o nosso dever, é uma senda para a libertação. Este é o sinônimo do dever cumprido em relação ao plano espiritual. E aí ele nos fala ainda sobre rotina. Rotina, para o plano espiritual, o sinônimo de rotina significa exatamente conquista de competência. Então, quando nós aprendemos determinadas coisas e passamos a fazer aquilo como sendo rotineiro para a nossa vida, fazendo de forma natural, sem esforço, sem sofrimento, é porque nós já adquirimos, já conquistamos a competência para a execução daquela tarefa. E aí ele nos diz ainda, solidão. Qual é o sinônimo espiritual de solidão? E aí ele nos fala que solidão tem como sinônimo espiritual naquela condição de um tempo de pensar. Então, solidão significa exatamente para o plano espiritual um tempo que nós temos para conosco mesmos, para pensarmos, para refletirmos acerca da vida. E aí ele diz ainda sobre contratempo. Aqueles contratempos que neste caso, até pela própria palavra, já sugere que é algo inesperado para a nossa vida. Aí ele nos fala que o sinônimo espiritual de contratempo é exatamente aviso benéfico. Então, aquilo que nós enxergamos como um contratempo, encaramos como um contratempo, é um aviso benéfico para a nossa vida. E aí ele nos traz uma outra situação de contrariedades no cotidiano. O que significa, o que tem como sinônimo espiritual de contrariedades no nosso cotidiano? E aí ele nos fala que o sinônimo espiritual destas contrariedades no nosso dia a dia é exatamente treino de paciência.
Sem sombra de dúvida que neste caso é um treino para a nossa paciência e que precisamos constantemente passarmos por estes problemas. Se ainda não adquirimos, ainda não construímos em nós esta paciência, nós precisamos passar por estas contrariedades no nosso cotidiano para internalizarmos, para construirmos ou fortalecermos a paciência. E aí ele nos diz ainda de uma outra situação, tribulação de improviso. Aqueles problemas, aquelas tribulações que aparecem de uma hora para outra na nossa vida, ou seja, as tribulações de improviso, e aí ele fala que tem como sinônimo espiritual socorro específico. E ainda ele nos fala moléstia súbita. O que significa? Qual é o sinônimo espiritual daqueles problemas de doenças refletindo no nosso corpo físico de uma maneira súbita, ou seja, as moléstias súbitas? E aí ele nos fala que tem como sinônimo espiritual apoio de emergência, onde nós buscamos aquele de forma emergencial, aquele apoio, aquela solução ou aquele auxílio para minimizar aquele problema ou até mesmo eliminar aquela moléstia. E aí ele nos fala de um outro problema que nós conhecemos, as chamadas doenças ou lesões congênitas, ou seja, aquelas que nos acompanham desde o nascimento, ou aquela que nos acompanha durante toda a nossa vida, ou que surge de forma natural, ou aquilo que é inato e que não foi hereditário, conforme nós encontramos no nosso dicionário da língua portuguesa. Então ele nos fala que lesão congênita tem como sinônimo espiritual corrigenda no espírito, ou seja, não é castigo. Então, naquelas situações em que nós nascemos com lesões, quando nós nascemos com alguma deformidade, não é castigo de Deus, é oportunidade de corrigenda para o espírito devedor. E aí nos diz ainda de adversários, que via de regra e constantemente nós encaramos e enxergamos nessas pessoas simplesmente como sendo adversárias, aquelas pessoas que não gostam de nós ou que nós não gostamos delas. Mas ele nos diz que adversários têm como sinônimo espiritual como sendo aqueles fiscais proveitosos na nossa vida, ou seja, aqueles que nós encaramos como adversários, aqueles que nos apontam os nossos defeitos, são verdadeiros fiscais, são verdadeiros professores que nos mostram onde nós precisamos, quais pontos nós mais necessitamos melhorar. E ainda ele nos diz sobre um outro problema e que nós encaramos como sendo verdadeiramente um problema, as críticas. Crítica, o que significa no plano espiritual, ou seja, neste olhar espiritual, o que nós temos como sinônimo espiritual para as críticas. Então Emmanuel nos diz que crítica tem como sinônimo espiritual um apelo à melhoria, apelo ao burilamento espiritual. E sem sombra de dúvida que quando nós recebemos críticas, nós ficamos chateados, nós não gostamos de ser criticados por outras pessoas, mas sem sombra de dúvida que se alguém está apontando, está criticando defeitos que nós teimamos carregar conosco, ele está fazendo um apelo para a nossa melhoria, mesmo que ele esteja fazendo de uma forma maldosa, mas ele está ou ela está nos auxiliando ou colocando naquela condição de um auxiliar para o nosso burilamento, para a nossa melhoria. Aí ele nos fala de um outro problema, a censura. Censura tem como sinônimo espiritual convite ao reajuste. Então, quando nós somos censurados por outras pessoas, na verdade, nós estamos recebendo não apenas uma censura, mas um convite para o nosso reajuste. E quando nós recebemos ofensa, qual é o sinônimo espiritual da ofensa?
Então, Emmanuel nos diz que o sinônimo espiritual da ofensa é uma invocação, ou seja, um chamado, um SOS à tolerância. Então, quando nós recebemos a ofensa, nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo convocados para sermos tolerantes para com aquele ofensor. E ainda nos diz Emmanuel que menosprezo, quando nós somos menosprezados, o plano espiritual está nos mostrando como sinônimo um teste de amor. Então, quando nós somos menosprezados ou somos desprezados, nós precisamos oferecer a outra face, conforme nos diz Emmanuel aqui, o sinônimo do menosprezo, que é o amor. E ainda nos diz sobre a tentação. Qual é o sinônimo espiritual da tentação? Emmanuel nos diz que o sinônimo espiritual da tentação nada mais é que curso de resistência. Então, quando somos tentados a cairmos, a fazermos coisas erradas, sem sombra de dúvida que estamos passando por testes ou sendo chamados para este teste, esse concurso ou este curso de resistência para não cairmos em tentação, conforme nos chama a atenção Jesus. E ainda nos fala sobre o fracasso. Qual é o sinônimo espiritual do fracasso e que nós encaramos na nossa vida simplesmente como sendo um fracasso? Então, Emmanuel nos fala que o sinônimo espiritual de fracasso nada mais é que necessidade de revisão. Então, quando nós fracassamos em algum ponto na nossa vida, é aquele convite, é aquela convocação para fazermos uma revisão nas nossas escolhas. E ainda nos fala de lar em discórdia. Qual é o sinônimo espiritual de lar em discórdia? Área de reajuste. Então aqui ele nos fala que aquilo que nós encaramos como sendo simplesmente um lar em discórdia, na verdade aquele lar em discórdia é em realidade uma área ou um local de resgate, porque ali se encontra sob o mesmo teto devedores e credores que estão ali não para brigarem, mas para um reajuste, para um acerto de contas, para transformarem aquela animosidade, aquela antipatia em verdadeira simpatia, para no futuro ser transformado em verdadeiro amor, em verdadeira fraternidade. E aí nos diz ainda Emmanuel que parente complexo, o que significa para o plano espiritual? Qual é o sinônimo espiritual de parentes complexos, de parentes complicados? Então Emmanuel nos diz que o sinônimo espiritual destes parentes complicados na nossa vida, e que nós também nos colocamos nesta condição de complexos, de complicados para as outras criaturas. Então Emmanuel nos diz que significa dívida em cobrança. Então, o sinônimo espiritual de parente complicado na nossa vida nada mais é que dívidas sendo cobrada, dívidas do passado que deixamos dependurados aí nos cartórios da vida, do mundo espiritual, que estão sendo cobradas neste momento. Por isto que nós encaramos, por isto que nós enxergamos naqueles parentes tanto problema, tanta complicação. E aí ele nos diz ainda de obstáculo social. O que significa obstáculo social? Qual é o sinônimo espiritual de obstáculo social? Ensino de humildade. Então, quando nós encontramos ou nós encontrarmos esses obstáculos na nossa vida, é um convite para a humildade. E ainda ele nos diz deserção de afetos. Qual é o sinônimo espiritual da deserção de afetos na nossa vida? Ele nos diz que é um convite, é um chamado para a renovação compulsória. E ainda ele diz sobre os golpes. Quando recebemos ou quando formos atingidos por algum golpe na nossa vida, o que isto significa? Qual o sinônimo espiritual? Aí ele nos diz que são aulas para discernimento. E ainda ele nos fala sobre a desilusão. O que significa na nossa vida? Qual é o significado? Qual é o sinônimo espiritual para a desilusão?
Aí ele nos fala que desilusão tem como sinônimo espiritual visita da verdade. E se nós olharmos de uma forma assim mais calma, mais tranquila, mais serena, com os olhos do coração, realmente nós enxergaremos isto. Ah, mas eu fiquei desiludido com aquela pessoa, eu achei que ela fosse uma coisa e na verdade é outra, eu achei que fosse assim, na verdade é assado. Ou seja, nós estamos sendo visitados pela verdade, os nossos olhos se abriram e enxergaram verdadeiramente o que a outra pessoa é naquele momento, ou seja, ficamos desiludidos. E aí nos fala ainda sobre o prejuízo, o que significa o prejuízo, identificação de pessoas e ainda as decepções. Qual é o sinônimo espiritual de decepções? Informes claros. Então, quando somos decepcionados, na verdade, os nossos olhos se abriram e enxergaram de uma forma clara. E ainda nos fala sobre a renúncia. Qual é o sinônimo espiritual de renúncia? Nada mais é que escolha certa, ou seja, estamos no rumo certo, exatamente o que nós precisamos fazer. E ainda ele nos diz sobre crise. Qual é o sinônimo espiritual de crise? Aferição de valor. Então, quando estamos passando por crises, na verdade, nós estamos aferindo valores na nossa vida. E por último, ele fala sobre sacrifício. Qual é o sinônimo espiritual de sacrifício na nossa vida? Ele nos diz que sacrifício nada mais é que crescimento espiritual. E aí ele fecha aqui a lição, ele encerra aqui as meditações, as reflexões acerca deste lado de luz que nós precisamos aprender a enxergar naquilo que nós classificamos como problema, não encarar simplesmente como um problema, mas como oportunidade de aprendizado. Então, Emmanuel nos diz da seguinte maneira: meditemos. Meditemos na significação oculta dos problemas com que somos defrontados no mundo. Então, aqui ele nos chama a atenção que é preciso meditar. Conforme Chico Xavier nos deixou como ensinamento, que ao invés de perguntarmos o porquê este problema está acontecendo comigo, por que este problema está me visitando neste momento, por que comigo, por que não com o meu vizinho, mas que nós precisamos aprender a perguntar o que este problema quer ensinar-me. Qual a lição eu ainda não aprendi e que preciso aprender com este problema? Então é o que Emmanuel nos fala aqui. Meditemos na significação oculta, ou seja, o lado luz daquilo que nós encaramos como problema, aqueles problemas com os quais nós somos defrontados, e saibamos aproveitar, nos fala Emmanuel, que é preciso enxergar esta significação oculta dos problemas com que somos defrontados no mundo e saibamos aproveitar, enquanto no plano físico, a nossa abençoada escola de elevação. Então precisamos aprender a aproveitar estes momentos que aqui nos encontramos no corpo físico, porque não estamos aqui, como nós sabemos, para sofrermos. Estamos aqui na Terra, nesta imensa sala de aula, como abençoada oportunidade para renovação de atitudes, que possamos aprender e que possamos verdadeiramente encarar isto que nós enxergamos como sendo problema, mas como um momento de libertação, como um momento de fazermos brilhar a nossa luz, conforme Jesus nos chama a atenção. Jesus nos fala que nós somos a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, que possamos enxergar o lado luz e não o lado sombra. Paz aos nossos corações. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs, pela oportunidade que nós tivemos neste momento de refletirmos juntos aqui sobre o Evangelho de Jesus. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram mais uma vez em me ouvir, porque assim mais uma vez eu tive a oportunidade de ouvir junto com vocês estes belíssimos ensinamentos, e tenho certeza que estes ensinamentos não trouxemos simplesmente para vocês, mas sim para mim mesmo, que sou o mais necessitado de todos.
Graças damos a Deus, graças damos a Jesus, graças damos aos espíritos amigos. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, meus irmãos, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz conosco sempre.